Eu tenho, dentro dessa caixa aqui, uma lista com os melhores fundos imobiliários de cada um dos setores da indústria. Então me acompanha nesse vídeo que eu vou te mostrar exatamente o que tem aqui. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar qual que é o melhor fundo imobiliário de CRIs, o melhor fundo de fundos, o melhor fundo de shopping, o melhor fundo de logística e o melhor fundo de lajes corporativas. Isso tudo, é claro, de acordo com o meu método, com a minha estratégia de seleção de fundos imobiliários. E não apenas isso, eu vou te mostrar exatamente como que eu encontrei cada um desses fundos que eu vou te mostrar aqui. Mas sempre lembrando, tá? Esse vídeo aqui, ele não é uma recomendação. O meu intuito contigo aqui nesse vídeo não é te recomendar esses ativos que eu vou listar aqui, mas sim te mostrar qual que é o racional que eu utilizei para achar esses fundos, para que você consiga também tomar boas decisões de investimentos e por conta própria, beleza? Então vamos lá para o primeiro fundo imobiliário que eu vou te listar aqui no vídeo de hoje, que é um fundo de CRIs, um fundo de papel que investe em recebíveis imobiliários. Esse primeiro fundo é o BTG Pactual Fundo de CRI, FEXC11. E a gente consegue ver pelo esse gráfico de barras horizontais aqui a grande quantidade de CRIs diferentes que esse fundo investe. E não apenas ele é diversificado em quantidade de CRIs, mas também em questões como indexadores de cada uma das CRIs, rating das CRIs, a região que esses empreendimentos estão localizados e por aí vai. Realmente é um fundo imobiliário diversificado. E a situação atual desse fundo é a seguinte: a relação de preço por valor patrimonial dele hoje está na casa de 0,94 vezes, ou seja, mais ou menos um desconto de 6%. Além disso, a mediana do dividend yield mensal nos últimos 12 meses está em 0,76%. Isso faz com que, na minha classificação, no meu ranking, ele se encontre na 18ª posição. Mas como que eu cheguei nesse fundo imobiliário? Porque se eu cheguei aqui falando que para mim esses fundos, esse e os outros que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, são os melhores de cada tipo, tem que ter um jeito de quantificar isso, não é mesmo? Para dizer que um é melhor do que o outro, que é objetivamente melhor. E eu encontrei esses fundos usando a minha estratégia quantitativa, a estratégia S-Rank. Aqui o racional é escolher os fundos que são, na minha opinião, os melhores, que não levam em consideração, inclusive, critérios como vacância, qualidade, diversificação, nem nada do tipo. São melhores para mim por estarem descontados e pagando bem. E aqui eu vou explicar rapidamente como é que funciona o racional para que você consiga aplicar também a estratégia S-Rank por conta própria. Bom, para aplicar essa estratégia, o primeiro passo é passar por alguns filtros diferentes. A gente pega todo o universo de fundos imobiliários e tira aqueles que não nos interessam. A gente tira os fundos de baixa liquidez, a gente tira os fundos que não pagam proventos de forma estável, a gente tira os fundos que são dos setores de desenvolvimento ou de incorporação, e a gente tira também, por consequência, os fundos que têm menos de um ano de idade, que têm menos de 12 meses de listagem na Bolsa de Valores, justamente porque a gente não consegue analisar critérios como liquidez e estabilidade. Tendo tirado os fundos que não nos interessam, a gente pega e classifica esses fundos por duas métricas diferentes. Os bons pagadores de dividendos, a gente ranqueia dos maiores pagadores para os menores de acordo com a mediana do dividend yield mensal de cada um, e a gente também classifica eles pela questão de desconto, quão descontados esses fundos estão em relação de preço por valor patrimonial. Com esses filtros e com essas classificações, a gente chega naquilo que é o melhor dos dois mundos. Os fundos que estejam ao mesmo tempo sendo ótimos potenciais casos de investimento em valor, por estarem muito descontados, além da gente poder usufruir dos ótimos dividendos que são pagos por eles. Aí depois a gente simplesmente pega essa lista e investe nos 15 fundos mais bem ranqueados. E é nessa lista, as posições dessa lista, que é as posições que eu estou te falando ao longo desse vídeo aqui. E caso você tenha interesse em como que você pode montar uma lista de fundos imobiliários para investir por conta própria, usando critérios claros, sem subjetividade, tá certo? O que você pode fazer é clicar no link que eu vou deixar tanto na descrição como no comentário fixado aqui embaixo desse vídeo. Esse link vai te levar para uma página chamada Multiplicador de Dividendos. Nessa página eu te explico em detalhes como funciona a minha estratégia de investimentos, que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua jornada enquanto investidor. Pois bem, vamos passar aqui então para o segundo fundo dessa lista. O segundo fundo que eu separei aqui é um FOF, um Fund of Funds, um fundo de fundos, um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários.
E esse fundo que eu tenho para te apresentar aqui é o Mori Real Estate FOF, o Mori 11. E assim como o fundo de antes, esse fundo aqui também é bem diversificado. São vários fundos imobiliários de diversos segmentos diferentes, conforme você está vendo nesse gráfico que está aparecendo aqui na tela. E não apenas na quantidade de fundos diferentes, mas a gente também consegue ver a diversificação por segmento, a diversificação setorial que existe dentro desse fundo de fundos específico. Atualmente, a situação do Mori 11 é a seguinte: ele tem uma relação de preço por valor patrimonial na casa de 0,81 vezes, ou seja, mais ou menos 19% de desconto frente ao valor patrimonial. A mediana do dividend yield nos últimos 12 meses é de 0,72% ao mês e a posição dele na minha estratégia é de terceiro lugar. Mas fala aí, você investe em algum fundo de fundos? Sabia que esse desconto que existe nos fundos de fundos pode ser muitas vezes um desconto dobrado? Comenta aqui abaixo nesse vídeo, vai ser legal conversar sobre isso. Mas vamos lá, o que eu vou te mostrar agora é o melhor fundo que eu considero dentro do setor de tijolo, e não apenas de tijolo, mas especificamente de fundo de shopping, é o General Shopping Ativo e Renda FI, o FIGS 11, F-I-G-S 11. Esse fundo, como eu te disse, é um fundo de shopping. Ele investe em 2 diferentes shoppings no estado de São Paulo. O primeiro shopping é o Shopping Bom Sucesso, de acordo com a ficha técnica que está aparecendo na tela. E o segundo shopping é o Shopping Parque Shopping Maia, de acordo com essa outra ficha técnica. Atualmente, esse fundo está com uma relação de preço por valor patrimonial de 0,62 vezes e com a mediana do dividend yield mensal nos últimos 12 meses de 0,40%. Atualmente, esse fundo ocupa a 40ª posição, posição número 40, porque apesar desse grande desconto que existe na relação de preço por valor patrimonial, o baixo dividendo que esse fundo paga e, consequentemente, todos os outros fundos de shopping que sofreram bastante nesses últimos quase 2 anos, isso acaba acarretando numa posição um pouco pior dentro da minha estratégia. Vamos passar agora para o setor de logística. Os fundos de logística em geral investem em galpões, armazéns e centros de distribuição logístico. E aqui o fundo que eu tenho para te mostrar é o Pátria Logística, PATL11. Esse fundo investe majoritariamente em imóveis, mas também tem um pezinho ali em cotas de outros fundos imobiliários e também um pouquinho em renda fixa. Mas principalmente dos imóveis, ele tem seu patrimônio focado em 2 galpões logísticos diferentes, conforme essa imagem que está aparecendo aqui na tela. Um desses galpões é em Itatiaia, no Rio de Janeiro, e o outro é em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A situação atual do fundo é a seguinte: tem uma relação de preço por valor patrimonial de 0,77 vezes, mais ou menos 23% de desconto, tem a mediana mensal do dividend yield nos últimos 12 meses de 0,61% ao mês e ele está na 12ª posição do ranking da minha estratégia de investimentos. Bom, vamos passar agora para o setor de lajes corporativas, de prédios de escritórios como esse que eu estou aqui gravando esse vídeo agora. O fundo que eu tenho para te mostrar é um fundo que tem diversos prédios de escritórios diferentes, das classes A, AA e AAA, AAA, nos estados do Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, de acordo com essa imagem, com esses gráficos que estão aparecendo na tela agora. Esse fundo atualmente tem uma relação de preço por valor patrimonial na casa de 0,81 vezes, quase 20% de desconto, e tem a sua mediana mensal do dividend yield em 0,75% ao mês. E não à toa, esse fundo está descontado, pagando bem e ocupa a primeira posição na minha estratégia de investimentos em fundos imobiliários. Antes de eu te falar qual é esse fundo, eu quero te lembrar novamente que vai ter um link na descrição, vai ter um link no comentário fixado para essa aula gratuita que eu preparei do multiplicador de dividendos. Então não se esquece de assistir essa aula, beleza? Porque esse último fundo que eu te mostrei é o fundo REC Renda Imobiliária, o RECT 11. Eu te vejo aqui então no próximo vídeo sobre fundos imobiliários aqui no canal do Clube do Valor. Até mais, tchau, tchau!